Nós vamos abrir agora as nossas Bíblias, meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 17. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Deus Santo, ao nos aproximarmos da Tua palavra, ó Pai, sabemos, ó Senhor, que estamos diante não de um livro comum, mas de um livro, ó Senhor amado, por meio do qual Tu falas a nós, ó Senhor. Não apenas, ó Senhor, na tinta impressa sobre esse livro, mas pelo Teu Espírito, ó Senhor amado, trabalhas em nós, mediante a Tua palavra. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, Pai. Fala conosco, ó Senhor, e transforma o nosso querer, o nosso viver, quem nós somos, ó Pai. Porque, ó Deus Santo, nós não viemos aqui, ó Pai amado, para ouvir a voz de homens, ou para ouvir, ó Senhor amado, conversas de homens e assuntos de homens, ó Pai. Nós viemos aqui, ó Senhor amado, para ouvir, ó Deus, a Tua voz. Essa Tua voz, ó Senhor, que é poderosa e transformadora. Então fala conosco nessa noite, ó Pai, e muda o nosso coração, transforma-nos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Semana passada, estivemos falando sobre o início do capítulo 15, né? Jesus falando sobre a videira e os ramos, isso aqui é a continuação. Né? Na semana passada, ele estava falando da importância de permanecer nele, para que possamos dar muito fruto. Né? Ele diz na sua palavra que se nós não permanecermos nele, nós não podemos dar fruto, sem ele nós nada podemos fazer. E então ele usa essa ilustração, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E então, os ramos que estão ligados a essa videira são os ramos que dão fruto, e os ramos que dão fruto ele limpa, não é? Para que dê mais fruto ainda. Mas aí ele continua essa conversa, né? E ainda, levando em consideração que nós somos os ramos, pendentes e dependentes dessa videira, né? Ele começa a falar mais propriamente do amor. O amor é fruto do Espírito, o amor é resultado, o amor, segundo a vontade de Deus, o amor que a Bíblia nos ensina, né? Ele é fruto do Espírito. Lá na lista dos frutos do Espírito, né, ele aparece, né, logo no início, não é isso? Porque o amor é o dom supremo, digamos assim, de Deus. O amor, na verdade, identifica quem Deus é. Deus é amor. Às vezes a gente diz assim, Deus é amor, mas Deus também é justiça. É verdade, mas olha, a justiça, ela não é uma outra coisa, ou uma outra essência de Deus. Deus, na sua essência, ele é amor. O amor, a justiça é parte do amor, porque não existe justiça sem amor, e não existe o amor sem a justiça, né? O amor presume que haverá justiça, que haverá correção. É possível haver justiça sem amor,
mas não é possível haver amor sem justiça. Não é isso? Então, Deus é amor, e a palavra de Deus nos ensina sobre isso, que Ele é amor. E então entender a dimensão do amor de Deus é essencial, é fundamental, para que nós verdadeiramente possamos, estando ligados nele, segundo esse amor, possamos dar muito fruto. E amor é uma coisa que, lamentavelmente, as pessoas hoje em dia não entendem bem. Porque muita gente tem como referência o amor romanceado, o amor das novelas, dos filmes, o amor dos contos, das músicas, né, que embalam às vezes aí o nosso dia a dia. O amor que é decantado e cantado, ele na verdade, ele não é o amor de Deus, ele não expressa a grandeza e a maravilha desse amor, ele é geralmente um amor mais ligado à afetividade humana, no sentido mais do prazer, né? Nunca ligado, por exemplo, ao sofrimento que o amor por alguém pode trazer a nós, mas nós vamos falar sobre isso depois. Aqui diz, logo no início, Jesus diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Né? Também eu vos amei. Permanecei no meu amor. A ordem de Jesus é que nós permaneçamos nesse amor que é dele, nesse amor que vem do Senhor, nesse amor que expressa a essência de Deus, nesse amor que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, nesse amor que se dá, nesse amor que tem como alvo, né, projetar na vida do outro o bem que se quer para si mesmo. Esse é o amor que é o amor do Senhor. É quando nós queremos para os demais, ou para alguém, ou para os demais, né, aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, ou seja, o melhor é o que nós queremos para o outro. Não é quando nós queremos o outro para nós, mas nós queremos o bem do outro, independente de ele ser, entre aspas, nosso, dele estar vinculado a nós ou não. É assim que o Senhor nos ama. E aqui ele diz, como o Pai me amou, também eu vos amei. Olha que comparação. Jesus está dizendo, olha, da mesma maneira que o Pai ama o Filho, né? O Filho, o Senhor Jesus, o Filho também ama a nós. Olha bem, pensa bem, quando você ama alguém, você está amando um ser imperfeito, não é isso? Quando você ama um outro ser humano, você está amando um ser imperfeito. E, portanto, a imperfeição dessa pessoa, muitas vezes te traz transtornos e oscilações no seu próprio amor, no amor que você sente. Nós oscilamos, né? Você pode gostar muito de alguém, amar muito uma pessoa, mas quando aquela pessoa vacila com você, você fica chateado, né? Mas olha como Jesus diz, eu amo vocês como o Pai me ama. Ou seja, sem oscilação, porque o Pai ama Jesus, que é perfeito, que não vacila e que, portanto, não provoca oscilações. E ele diz, eu amo vocês do jeito que o Pai me ama. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Agora pensa mais uma outra coisa aqui que você não vai achar tão maravilhoso. Esse Pai que ama ao Filho Jesus, né, o amor desse Pai, né, levou Jesus para a cruz. Né? O amor do Pai não excluiu a cruz, mas incluiu a cruz na vida do Filho Jesus. Também, meus irmãos, o amor que Deus tem por nós não exclui de nós, ou não nos exclui a cruz. Na verdade, né, a cruz é parte desse amor, e eu não posso amar de fato se eu não carregar a cruz que me está proposta. Amém? Eu não posso amar de fato se eu não me dispuser a carregar a cruz que me está proposta. E aí então é que nós temos a dimensão maior do amor de Deus, né? Porque Ele nos amou e nos chamou para sermos destes que carregam a sua cruz. Agora, vamos lá, vamos continuar raciocinando um pouquinho essa questão do amor. Esse Pai que mandou Jesus para a cruz, né? Esse amor do Pai que mandou Jesus para a cruz o fez em nosso favor. Mas o próprio Senhor Jesus, ele diz lá em Lucas, capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículos 23, 24, ele diz assim, olha, quem quiser vir após mim, né? Quem quiser me seguir, quem quiser ser meu seguidor, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia a dia e então me seguir, né? Olha, eu não posso almejar, ou não posso imaginar
que a mesma cruz que o Pai entregou para Cristo é a cruz que eu tenho que receber para mim. Por quê? Porque a cruz que o Pai entregou para Jesus é a cruz sacrificial. E esse sacrifício já foi feito de uma vez por todas e não pode mais ser feito. Mas a cruz que Jesus entregou para nós é uma outra cruz. É a cruz que nós temos, que Jesus deseja que nós tomemos sobre nós, desculpe. É uma outra cruz. É uma cruz que deve expressar, não é, o amor que nós temos por Ele e pela vontade dEle realizada. O Simão, houve um homem lá em Jerusalém, chamado Simão. Esse Simão, ele era um nascido, ele nasceu na ilha de Cirene, então ele era chamado de Simão o Cirineu. Simão o Cirineu, ele experimentou o que é carregar a cruz, porque quando Jesus estava indo ser crucificado, Simão estava voltando da roça, ele tinha ido do trabalho, ele estava trabalhando na roça, e quando ele voltou, ele viu aquele burburinho, ele viu aquele cortejo de pessoas, ele viu passar aquele monte de gente, ele viu que havia condenados ali, ele viu passar Jesus ensanguentado por causa dos açoites, das pancadas, e esse Jesus que ele viu passar já não aguentava mais carregar a cruz, porque a cruz estava pesada demais, era um tronco, não um graveto como esse, um pedaço de madeira desse, mas era um tronco pesado, e Jesus estava carregando aquilo e já caíra 2 vezes, e agora então os romanos, vendo que Jesus não tinha mais força nas pernas, devido aos muitos maus tratos que ele recebeu, devido ao peso daquela hora também de carregar aquele fardo imenso, eles, vendo que aquele condenado não podia carregar a cruz, o que eles fizeram? Eles pegaram Simão. Simão deu bobeira ali, passou, deu uma olhada, e quando os romanos olharam para ele, disseram: vem cá você e carrega a cruz dele, vem cá você e carrega essa cruz. O Simão foi constrangido, a palavra de Deus diz que o Simão, ele foi constrangido a carregar essa cruz. O Simão, eu não sei o que ele fez dessa cruz, eu não sei se na sua vida, a sua vida foi transformada por causa disso. A palavra de Deus fala que ele tinha 2 filhos, Alexandre e Rufus. Mais adiante, nas epístolas, o Rufus é de novo mencionado, então pelo menos o Rufus se converteu, provavelmente o Alexandre também, porque senão eles não conheceriam os nomes dos filhos desse Simão, o Cirineu, mas a gente não sabe do Simão. Mas o Simão experimentou o que é carregar a cruz por constrangimento, Ele foi constrangido a carregar aquela cruz. Agora você imagina, estava Jesus condenado, chicoteado, ensanguentado, andando. Estavam mais 2 malfeitores também igualmente açoitados, machucados, carregando também. E o Simão é incluído nesse cortejo. Então, automaticamente, quando Simão entra nesse cortejo, as pessoas que estão em volta não estão sabendo da conversa. Eles não sabem, que o Simão está ali por constrangimento. Eles não sabem que o Simão não é criminoso. Eles não sabem que o Simão não é mau. Eles apenas veem Simão contado com aqueles que estão caminhando para a condenação. Muita gente pode ter sentido pena de Simão, mas certamente muita gente xingou ele também. Muita gente disse: é isso aí mesmo, bandido tem que morrer, bandido bom é bandido morto, enterra de cabeça para baixo para se ressuscitar e para mais para o fundo não conseguir sair, enfim. Essas coisas que eu imagino, essas crueldades que eu imagino que alguém pudesse ouvir. E Simão foi exposto a esse constrangimento. Meus irmãos, a cruz nunca será uma coisa bonita. A cruz sempre será um símbolo de morte e sinal também das dificuldades que o amor de Deus pode trazer sobre as nossas vidas, pode trazer a nós. Por sublime que ele seja, por maravilhosas que sejam as suas promessas, por maravilhoso que seja o desígnio do Senhor, nós também sofreremos por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Aquele homem ia andando com a cruz, ia andando com Cristo, e as pessoas maltrataram ele provavelmente também maldisseram a ele, também falaram mal dele. Assim, aquele que quiser seguir a Jesus e tomar a cruz também há de passar. Só que nós não carregamos essa cruz por constrangimento de espada romana, mas por constrangimento do amor de Deus, pelo tanto que o amor de Deus tem feito por nós, não é isso? Nós nos sentimos constrangidos por esse amor, e ao carregarmos a cruz, ao nos identificarmos com Cristo, muitas vezes somos maltratados no meio do caminho, malditos no sentido de falarem mal de nós, atacados, tratados como se nós fôssemos o lixo do mundo, a escória do mundo, como o apóstolo Paulo mesmo falou sobre isso. Então, meus irmãos, é sempre o amor de Deus
sempre nos convidará para a cruz, e aquele que responde ao seu amor para permanecer nesse amor, isso também inclui a cruz. O amor não é só prazer, o amor também é compromisso com o propósito de Deus e traz também como consequência os seus sofrimentos. No versículo 10, o Senhor Jesus diz: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja entre vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, né? Ele diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Nos tempos dos apóstolos, havia dentro da igreja, ou logo surgiu dentro da igreja, uma contenda, uma diferença aí de ideias, de pensamentos. Haviam os legalistas, geralmente eram judeus que aceitaram Jesus como Messias e que agora queriam que as leis continuassem sendo cumpridas e queriam impor as leis sobre os gentios. Mas havia também aqueles que eram antinomistas. Os antinomistas são aqueles que acreditavam que a graça do Senhor excluía qualquer regra e qualquer lei. Ou seja, você pode fazer de tudo, não há mais pecado, porque simplesmente Jesus carregou os nossos pecados na cruz do Calvário. Eles confundiram a justificação, ou seja, o preço que Jesus pagou, não é, por nós, como sendo, na verdade, a abolição de todas as leis e regras. E havia essa tensão, e os apóstolos ficaram espremidos entre esses dois campos, né? E houve muita contenda na igreja nesse sentido, porque por um lado o legalismo é reprovável, por outro lado o antinomismo também igualmente é reprovável e traz consequências terríveis, né? Ferindo, né, obviamente, ou eliminando qualquer padrão moral que as pessoas possam seguir. Meus irmãos, o ser humano é um ente moral, Deus é um ente moral e nós somos entes morais. Nós não podemos abandonar os valores morais, porque os valores morais são os que determinam são os que nos diferenciam do resto da criação. Nós somos humanos, não só porque temos razão, mas porque a nossa razão também nos leva a ter valores morais. Amém? Então, havia essa tensão naquela época, né? Havia essa tensão, e o Senhor Jesus diz aqui: olha, se vocês guardarem os meus mandamentos, né, vocês permanecerão no meu amor. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Lá em Mateus, tem um texto que é interessante para a gente poder compreender, né, do que Jesus está falando. Deixe-me abrir aqui. Mateus capítulo 22, versículo 36 a 39. Uns fariseus, né, uns mestres da lei, chegaram para Jesus e perguntaram para ele: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disto dependem a lei e os profetas. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo para esse doutor da lei, para esse religioso da época, que era legalista, ele estava dizendo: olha, as tuas leis, as leis de Moisés e os profetas, as leis do judaísmo, elas dependem desse mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, sem amor, essas leis não têm valor, essas leis não trazem bom resultado, essas leis não trazem cura. O problema dos fariseus era esse. Eles tinham uma lista de regras e queriam impor às pessoas. Mas o Senhor está dizendo: olha, se não tiver amor, não adianta obedecer regras. A lei e os profetas, ou seja, todos os mandamentos judaicos, todos os mandamentos que vocês receberam antes, que nós recebemos antes de Deus, eles dependem do amor. Sem amor, mandamento nenhum produz resultado. Né? Eles dependem. Por outro lado, o mandamento de Jesus, o amor, ele não exclui os mandamentos do Senhor. Porque o que Jesus fez na cruz do Calvário, deixa eu explicar isso bem para vocês, para que a gente possa entender bem isso. O que Jesus fez na cruz do Calvário
não foi eliminar o pecado ou eliminar princípios. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi pagar pelos nossos pecados. Uma lei, para ela ser perfeita, ela tem que ter um texto que mostre o que está sendo regulamentado, e ela tem que ter uma sanção. Sem uma sanção, sem uma punição prevista, a lei não tem efeito nenhum. Não adianta alguém dizer para você, olha, não pode atravessar, não pode avançar o sinal, e não pôr ali uma multa, ou dizer qual é a penalidade para isso, porque todo mundo vai continuar avançando, porque a lei é imperfeita. Então, meus irmãos, o que aconteceu não foi que o Senhor eliminou a lei, o Senhor, Ele pagou, né? Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ou seja, o preço que nós tínhamos que pagar, Ele pagou no nosso lugar, mas a lei permanece como princípio, o princípio permanece. Por quê? Porque pessoas que amam não precisam de sanção para obedecer. Sanção não é o Sansão da Dalila, não precisam de punição para obedecer. Quem ama tem prazer em obedecer. Quem ama mostrará esse amor como? Sendo obediente. Não por causa da punição, porque a punição só aumenta o medo, só aumenta o ressentimento, só traz mais problemas. Mas se eu amo de fato, eu não preciso de punição, eu só preciso que o Senhor me diga, não faça isso, e eu não farei por amor dele, e não por medo da punição. Porque nós não precisamos mais ter medo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, aquele que está em Cristo Jesus é aquele que obedece os seus mandamentos. Esse permanece no amor, e o amor lhe é suficiente para que ele viva segundo a vontade de Deus. Amém? Sendo assim, meus irmãos, sendo assim, santificação, obediência, não é a causa da nossa salvação, ele é sintoma, ou eles são sintomas da nossa salvação. Os salvos são obedientes. Os salvos amam a vontade de Deus. Os salvos amam fazer a vontade do Pai. Os salvos fazem isso, não porque temem o inferno, porque já foram salvos dele, mas fazem isso porque amam a Deus, porque sabem que a vontade de Deus é o que há de melhor no universo para ser feito. Amém? Então Jesus disse, olha, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus guardou os mandamentos do Pai, por quê? Ele não iria jamais para o inferno, ele era o Rei da glória. Deus não condenaria a si mesmo, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só Deus, ao inferno. Então por que Jesus guardava os mandamentos? Porque ele amava o Pai. E porque nós devemos guardar os mandamentos, que ainda existem? Porque nós amamos o Senhor, porque nenhuma condenação há mais para aquele que está em Cristo Jesus. Diga então agora, Senhor, obrigado por tão grande amor. Mas para que eu dê fruto, eu preciso permanecer nesse amor de Deus. E aí Jesus diz assim, olha, eu tenho vos dito essas coisas. Que coisas são? Essas coisas aí a respeito do amor, essas que nós vimos antes. Eu tenho vos dito essas coisas eu tenho vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O que é gozo aqui? Gozo aqui é alegria, mas não é alegria transitória, é aquela alegria, alegria de viver, alegria de pertencer a Ele, alegria de estar com Ele, aquela alegria que permeia o coração de todo aquele que anda na intimidade, na comunhão com Cristo. Ele diz, olha, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que o meu gozo, a minha alegria, a alegria que me pertence e que eu a dou, para que esse gozo esteja em vocês, e assim a sua alegria, o seu gozo seja completo. Seja completo. Meus irmãos, nenhum de nós é plenamente alegre, nenhum de nós goza de plena alegria, nenhum de nós está plenamente satisfeito se não andar na comunhão com Cristo. Por quê? Porque nós fomos feitos para andar, a humanidade foi feita para andar na comunhão com o Pai, com Deus. E quando nós não andamos nessa comunhão, o resultado é esse: insatisfação, escassez, sentimento de escassez, busca desenfreada por substitutivos, por prazeres temporários, que deveriam acalmar essa insatisfação. Mas na verdade, meus irmãos, para que nós tenhamos gozo completo,
né? O gozo de Jesus tem que estar em nós, ou seja, tem que completar aquilo que nós não somos completos em alegria. O Senhor Jesus pode completar-nos, amém? É por isso que o povo de Deus, aquele que anda na comunhão com o Senhor, que anda na comunhão com o Espírito Santo, não é guiado em tristeza, mas é guiado em alegria e em prazer no Senhor, amém? Por quê? Porque o gozo de Jesus, quando nós andamos segundo a vontade dele, né, a nossa alegria se torna completa, cheia, plena, total, né, na presença dele. Todo mundo tem motivos de tristeza, mas eu estou falando de alegria de viver, né? Alegria de viver. Quando eu tinha 20 anos, eu não queria mais viver, né? Aí Jesus entrou na minha vida. Eu vou falar de modo bem resumido, a maioria de vocês já conhece essas histórias todas, né? Eu tenho 52 anos, vou fazer 53 daqui a pouquinho, né? E não tenho desânimo, filho. Eu posso ficar desanimado, posso ir dormir um dia desanimado, mas no dia seguinte eu levanto de novo e digo: Satanás, onde é que é a luta que eu vou arrebentar para cima de você de novo? Estou no ringue e vamos para cima. Porque simplesmente o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque as misericórdias do Senhor se renovam cada dia, sim, cada manhã. Amém? Não tem essa. Às vezes eu sinto, e eu tenho certeza que muitos de vocês experimentam a mesma coisa, me sinto que nem o Caleb. Eu já estou com 85 anos, mas olha, eu estou do jeitinho que eu era 45 anos atrás. Me sinto tão forte, tão determinado, e olha, eu quero o cumprimento da promessa, eu quero aquele monte, vocês prometeram que ia me dar, eu quero. O cara queria um negócio que nem era tão bom assim, era um monte, era cheio de inimigo. Era um terreno pedregoso e era cheio de inimigos, mas ele disse: olha, me deram, eu quero, eu estou com disposição. Eu tenho 85 anos, mas eu estou do jeitinho que eu estava 40 anos atrás. Alegria de andar com o Senhor é a alegria que se renova a cada dia, amém? Show depressão, não é? Porque o Senhor caminha conosco, amém? Então ele diz aqui: olha, eu tenho dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. E aí ele diz mais, versículo 13, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus estava falando para eles, já indicando o que ele haveria de fazer por esses discípulos. Ele disse: olha, ninguém tem amor maior do que esse, de dar a alguém a sua vida, né, a própria vida, em favor dos seus amigos. Mas aí ele completa no versículo 14: vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu mando. Mais uma vez, né, o Senhor nos chama a responsabilidade. Porque se alguém, você sair perguntando aí pela rua, né, você gosta de Jesus, vai ter muita gente que vai dizer: não, eu gosto de Jesus. Jesus, quem era Jesus? Jesus era um homem muito bom. Quem é Jesus? Até alguém vai dizer: não, Jesus é Deus, é Senhor, não é? Mas quem é amigo de Jesus é aquele que faz a sua vontade. É aquele, não é, que em amor cumpre a vontade de Deus, que em amor e não por medo, não é, cumpre o propósito de Deus na sua vida. É aquele que entende que o Senhor não está divorciado, como nós falamos na semana passada, não se divorcia Jesus da sua palavra. Jesus e a sua palavra são uma coisa só, e eu não posso escolher: eu amo Jesus, e deixar de escutar ou de adotar aquilo que a sua palavra diz. Então ele diz aqui: não há amor maior do que esse, alguém dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu mando. Olha lá. Então, significa aqui duas coisas que eu queria destacar aqui. Em primeiro lugar, né, só é amigo de Jesus quem obedece a palavra de Deus. Mas também tem uma outra coisa aqui: Jesus morreu pelos seus amigos, não pelos seus inimigos. Jesus morreu por aqueles, né, que agora manifestam na sua vida amizade à vontade de Deus. Jesus não morreu por todos, a salvação não é universal. A salvação está derramada sobre aqueles que evidenciam essa eleição, essa salvação, sendo amigos de Deus, ou seja, procurando fazer a sua vontade. Amém? Então, meus irmãos, ser amigo de Jesus é fazer a vontade dele. Aí ele diz uma outra coisa aqui que é muito interessante ainda sobre amor.
Ele diz assim: olha, eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Qual é a razão? Qual é a razão do mundo não entender, de muitas pessoas não entenderem e não aceitarem a palavra de Deus? É porque não foi revelado a elas ainda, ou não foi revelado a elas. Qualquer um de nós aqui que tenhamos vivido um tempo assim, antes de conhecer a Jesus, tenhamos vivido uma vida totalmente divorciada dele, ou afastada dele, sabe muito bem que a gente não compreendia bem as coisas. Eu não entendia bem essas coisas, até o dia em que ele se revelou para mim, até o dia que ele se mostrou para mim. E certamente nenhum de nós aqui entendia das coisas do Senhor até o dia em que ele de fato falou conosco. E aqui ele diz: olha, eu tenho falado com vocês as coisas que eu tenho ouvido do Pai. O servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. E essa é uma grande dificuldade para nós. Quantas vezes você já tentou pregar a palavra de Deus? Quantas vezes nós tentamos pregar a palavra de Deus e as pessoas não entendem? Quantas vezes você saiu frustrado? Seguramente você já saiu frustrado de ter preparado os seus melhores argumentos, de ter falado do seu testemunho, ter dito da sua experiência com Deus, e aquilo não entra na cabeça, não entra no coração das pessoas. Quantas vezes a gente sai frustrado de uma situação como essa? Quantas pessoas eu gostaria que ouvissem e recebessem, mas eu prego, e elas não ouvem. E eu tenho certeza que essa é a experiência também de vocês. Quantos queridos nossos, pessoas que são muito amadas por nós, continuam sem compreender. Não compreendem porque não são amigos, não compreendem porque não foi revelado a eles, não compreendem porque simplesmente argumentos humanos não podem levar ninguém ao convencimento de que Jesus Cristo é o Senhor. É frustrante. É frustrante. Mas por outro lado, meus irmãos, ainda assim é o trabalho que nós temos que fazer. Se eu permaneço no amor dele, eu sou seu amigo. Se eu faço a sua vontade, cumpro a sua vontade, eu sou seu amigo. Ou não sou, não é isso? Mas a vontade do Senhor Jesus é só que eu não minta, que eu não mate, que eu não roube, que eu não adultere. A vontade do Senhor Jesus se mostra ou se revela apenas por essas questões morais, por esses princípios morais? Não, o Senhor Jesus também disse que nós deveríamos ir e pregar o Evangelho a todas as nações, fazer discípulos de todas as nações. Então, nós não pregamos para que os outros tenham entendimento ou para convencer as pessoas. Nós pregamos porque Jesus nos mandou pregar. E Ele é quem traz convencimento do pecado, da justiça e do juízo por meio do seu Espírito Santo. Mas se eu não pregar, como eles vão ouvir? Se você não pregar, como eles ouvirão? Nós temos que continuar. Se nós amamos a Cristo, nós temos que continuar pregando a palavra de Deus. Amém? Amor significa pregar a palavra de Deus. E aí Jesus então diz: olha, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Eu vos escolhi, não vocês que me escolheram. E essa é uma das coisas mais maravilhosas em termos do amor dele. É que eu não descobri Jesus porque eu sou inteligente. Você não descobriu Jesus porque você é esperto. O teu irmão aí não descobriu Jesus porque ele é mais sabido. Não foi obra de lógica. Na verdade, da eternidade o Senhor nos amou e nos escolheu para si, e nos chamou para a sua presença, e nos deu mandamentos, e nos fez frutificar segundo a sua vontade, porque aqui diz: olha, não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Ele designou, por isso é que eu posso dar fruto, que nós podemos dar fruto. Ele determinou agir em nossas vidas. E aí então, pastor, quer dizer que eu não tenho responsabilidade, não tenho ação, não tenho vontade, eu sou um boneco? Se você é, eu não sei, eu não sou. Porque o amor de Deus
promove para nós arbítrio, né? Nós não temos livre arbítrio, nós temos amplo arbítrio. Porque eu não arbitrei conhecer Jesus, eu não escolhi Jesus, eu fui escolhido por Ele. Mas escolher amar o próximo como a mim mesmo, escolher cumprir a vontade do Senhor, nós temos que escolher isso todo dia. Lembra lá que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz e então me siga. Todo dia, meus irmãos, nós temos que fazer essa decisão. Aliás, toda hora. Mas vamos ficar com todo dia para simplificar a coisa. Todo dia eu tenho que levantar e eu tenho que dizer: eu hoje decido seguir Jesus. E talvez no final do dia eu já não esteja tão convicto assim. Talvez no final do dia eu já esteja doido para pegar alguém, sacudir ele, cabeça dura, sei lá, fazer alguma coisa qualquer, ou outras mais, né? Que não pense que o seu pastor é violento. Eu não sou violento. Matei pouca gente até hoje. Brincando. Mas eu tenho que chegar no final. Às vezes eu chego no final do dia, eu digo: não vale mais a pena. Você já teve essa sensação de que você está jogando pérolas para os porcos? De que você vai e tenta tratar bem, tenta cuidar e recebe mordida? É brabo. No final do dia, muitas vezes eu não estou nem um pouco satisfeito. Mas aí quando eu boto a minha cabeça no travesseiro, né, que eu paro um pouquinho e na escuridão do quarto, enquanto eu espero dormir, e certamente isso também acontece com você, que eu acho que você não entra em casa e dorme em pé e depois cai na cama, mas a gente tem um pouquinho aquela pausa, aquele vazio, aquele momento em que tudo se esvazia e a gente fica ali aguardando o sono aparecer. Você sabe que tem compromissos no dia seguinte, e aí você cai no vazio, a sua cabeça começa a rodar e você começa a lembrar de coisas que aconteceram durante o dia, e às vezes eu começo a ficar agitado, chateado, e aí de repente eu desperto para a coisa de: o que você está fazendo? O que é isso que você está fazendo? Você tem que decidir de novo, Marco. Você pode dizer o seu nome. Nós temos que decidir de novo. Eu tenho que decidir outra vez. Eu vou seguir a Cristo. Eu vou tomar a cruz. Porque o amor de Deus por mim não exclui a cruz. Então não adianta eu me queixar: puxa vida, Senhor, é assim o teu amor? É assim. O amor de Deus pode nos levar à cruz, não a mesma cruz de Cristo, mas a ter que todo dia decidir, dia a dia, tomar a nossa cruz e continuar caminhando segundo a vontade do Senhor. Amém? Tem que decidir de novo, e tem que decidir outra vez, e tem que fazer de novo essa escolha, cada dia. Volto a dizer, as misericórdias do Senhor se renovam cada dia, sim, cada manhã elas se renovam sobre nós. Amém? Ele nos designou para que nós dessemos fruto, né? Ele nos designou para isso. Então eu preciso dar fruto, e o fruto que Ele espera de mim é que eu ame assim como Ele me amou, que eu nunca desista, que eu continue andando, que eu nunca escolha outra coisa senão voltar lá e carregar a cruz. Essa semana a minha esposa estava meio queixosa, ela não está aqui hoje não, por isso que eu vou falar mal dela. É uma roubada, tem um monte de gente doida para contar as coisas. É? Mas ela hoje não está aqui não, mas essa semana ela estava lamentando, né, alguma coisa assim, que era muito difícil, uma pessoa que era muito difícil, que lhe trazia muito sofrimento, continuar tentando fazer o bem na vida dessa pessoa. E eu vi ela meio lastimosa, meio resmungando para um lado e para o outro. Ela não é a única não, de vez em quando eu também faço, eu acho que você também faz. E eu virei para ela e disse assim para ela: olha, Andréia, há amores que são prazerosos e há amores que são dolorosos. Há amores que são prazerosos e amores que são dolorosos. Deu um estalo nela e disse: é verdade, está aí.
Você falou a verdade, eu fiquei até orgulhoso na hora. Brilhei. Mas depois eu pensei melhor, não, é falso. Porque não há amores exclusivamente prazerosos, não há amores exclusivamente dolorosos. Amor sempre começa com uma proposição de prazer, mas no decorrer do caminho, em alguns momentos, ou até de modo vitalício para o resto da vida, ele pode se tornar assim doloroso. Porque amor não tem a ver com prazer e com dor. Amor não depende, de prazer e dor. Prazer e dor são coisas que acontecem, não é, na caminhada do amor. Você pode amar o seu filho. Eu me lembro que quando eu peguei minhas filhas pela primeira vez, né, uma de cada vez, com 3 anos de diferença, mas me veio aquela sensação de responsabilidade, sabe? Porque para a mulher, o neném está na barriga, ela vai se acostumando com essa ideia. Para o homem é assim, quando ele saiu, você olha para ele e diz, ih! É lógico, não é bem assim, mas o susto maior, ou a gente realmente entra no processo, ou percebe o peso da coisa quando a gente olha para aquela criança e diz, pai, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Certamente, queridos, quando nós decidimos fazer, era um projeto de amor. E esse projeto de amor envolvia o prazer de tê-las, porque elas foram escolhidas, medidas, pensadas, determinadas. A gente planejou um mês para lá, um mês para cá, mas foi mais ou menos dentro do alvo. Mas acontece que quando eu peguei na mão, o que eu lembrei era, ai meu Deus do céu, era um prazer, será um prazer, mas em algum momento elas vão me fazer chorar. Filhos fazem os pais chorarem, mas os pais não desistem de amar quando os filhos fazem isso. É natural que aquele que está se desenvolvendo, aquele que é imaturo, inábil, toma decisões erradas, faz coisas atabalhoadas, diz coisas que não devia dizer, e às vezes a gente sai machucado no processo. E a minha única sensação de vingança é, eles vão ter filho um dia. Deus os abençoe com filhos. Para que sangrem e chorem como eu chorei. Oh. Mas são seres humanos em aprendizado e com vontades diferentes, e às vezes isso dói. Mas eu não vou deixar de amar porque me fizeram chorar. Eu não vou deixar de amar porque me fizeram sofrer. Elas podem ficar tranquilas porque elas nunca vão ouvir da minha boca dizer, eu não amo mais você, eu odeio você. Porque o amor, o prazer e a dor fazem parte do mesmo amor. Amar não é satisfazer, é satisfazer o outro, e às vezes requer tanto sacrifício que dói. Amar é se entregar pelo outro, e Jesus disse, não há maior amor do que esse, alguém dar a sua própria vida. É verdade, só que ele deu a vida dele lá na cruz, ele foi sacrificado em nosso favor, mas dar a minha vida dia a dia é diferente. É todo dia estar disposto a entregar de mim, negar a mim mesmo, entregar de mim aquilo que é o melhor de mim, para dar a outra pessoa, para dar àquele que eu amo. E essa pessoa nem sempre vai tratar muito bem disso. Há amores dolorosos ou doloridos, sim, mas é o mesmo amor que dá prazer, é o amor que faz doer. É doído o amor quando ele é rejeitado, quando você ama alguém que rejeita você. É doído o amor quando você ama alguém que te trai, que te traiu em algum momento. É doído o amor não correspondido. É doído o amor por alguém que partiu. Você ama alguém, mas a vida por aqui não tem garantias, e a pessoa que você ama partiu, e às vezes parte prematuramente.
Quantas mães enterraram filhos? Isso é antinatural, isso dói. Isso assusta qualquer pai, qualquer mãe. Há amores assim. Há momentos, para quem ama, em que nós vamos chorar. Mas eu fui escolhido por Cristo, nós fomos escolhidos por Cristo. E fomos por Ele designados para dar muito fruto. E se Ele quer que o fruto que eu dê seja esse fruto do Espírito, amor, então Ele me capacitou. Então eu sou apto para o amor. Seja ele prazeroso, aí todo mundo é. Seja ele doloroso, nós podemos ir para a cruz. Deus fez um povo que pode ir para a cruz, porque foi designado pelo Senhor, chamado e amado por Deus, conduzido em amor, e assim, nós permanecemos nele e no seu amor, se nós fizermos a sua vontade. E aí ele diz lá no final, e eu já li isso na semana passada, li um outro texto que fala mais ou menos a mesma coisa. Ele diz assim: eu vos designei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Desculpe, ainda vou parar ainda nesse pontinho. Você não sabe qual é o fruto da sua vida. O fruto de Paulo, apóstolo Paulo, permaneceu. Eis aí as suas palavras, nos abençoam até os dias de hoje, nos conduzem ao Senhor. O de Pedro, de João permaneceu, o de Mateus permaneceu, o de Marcos, que nem era um dos 12, permaneceu, o de Lucas também não era um dos 12, permaneceu. Esse fruto está entre nós, o de Tiago permaneceu. E aí você olha, você prega, você insta, você insiste, e você de repente não vê resultado, mas creia que o Senhor designou que o nosso fruto permaneça. O deles permaneceu, e nós sabemos bem, mas talvez daqui a 20 ou 30 anos você morra. Na verdade, cada um de nós morrerá em épocas diferentes, né? Eu me imagino assim, morrendo daqui a uns 50, 60 anos. Porque afinal de contas, o meu gozo é completo, a alegria de Jesus está em mim, eu quero continuar vivendo. Mas me conformo em viver até onde Ele quiser. Mas talvez alguns poucos anos depois de eu ter morrido, ninguém vai lembrar de mim mais. Eu não sei quem foram os meus bisavós. Eu conheço uma das minhas bisavós, que eu lembro do nome, porque ainda era viva quando eu nasci, mas eu não sei quem são os outros. Mas eu tive bisavós. Meus trisavós, ou tataravós, eu não sei quem são eles. A sua história já se perdeu. São retratos desbotados que talvez não estejam nem mais nos guardados da família. Mas aquilo que nós fizermos para Deus, ainda que não seja mais lembrado por aqui, não será esquecido no céu. É um tesouro armazenado para a glória de Deus e para testemunho de que nós o glorificamos com as nossas vidas. E você pode ter certeza que aquilo que você faz tem um fruto permanente, sim. Que a obra que você faz para Deus tem consequências, que ainda que você não veja, as próximas gerações, pessoas que glorificarão a Deus lá na frente, estarão glorificando também por causa da sua contribuição. De uma forma ou de outra, nós temos contribuído com outros que colherão. Nós semeamos e outros colherão lá adiante. Não é infrutífera a sua dor, não é infrutífero o seu trabalho, não é infrutífero o nosso esforço. As ofensas que eventualmente sofremos não são infrutíferas. Nós veremos, na glória, nós veremos mais claramente o resultado daquilo que Deus fez através de nós. Mas aqui ele diz, olha, tudo quanto pedirdes, que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda. Isso vos manda, ele fala mais uma vez, que vos ameis uns aos outros. Meus irmãos, amor então é isso que nós fomos chamados por Deus para viver. Amor então não exclui de modo algum os princípios. Amor não joga fora, não rasga fora a lei de Deus. Jesus disse,
aquele que faz o que eu mando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Disso depende toda a lei e os profetas. E cumpre também, atende toda a lei e os profetas. Só que nós os praticaremos não por medo da lei, porque mais uma vez eu quero dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, mas nós os praticaremos por amor a Deus. A marca daquele que é amigo de Jesus, daquele que anda com Cristo, daquele por quem Jesus morreu, é o amor. Amor pela vontade do Pai. Esse decide todos os dias, dia a dia ele tem que decidir e ele decide. Eu pegarei a minha cruz, negarei a mim mesmo, pegarei a minha cruz e eu seguirei a Cristo. Pode ser que nós soframos e sofreremos. Você acha que está difícil? Esses dias estão difíceis? Mas eu quero te assegurar, mais 20 anos e morrer por Jesus pode ter que ser uma escolha. Mais 20 ou 30 anos. Mais 20 ou 30 anos. E estará na nossa porta a ameaça de morte. E eu tenho que decidir hoje se eu amo o suficiente para dar a minha vida pelo meu amigo Jesus, que deu a sua vida por mim. E eu tenho que manter isso claro na minha vida, na minha cabeça, no meu pensamento. Porque se hoje é uma hipótese fictícia, talvez mais adiante um pouco se torne uma decisão real a ser tomada. E eu ouso, não digo por revelação, não ouvi de Deus, mas segundo a palavra de Deus, dá para examinar os tempos e as datas e o que a palavra de Deus diz e os acontecimentos que estão ao nosso derredor e o que hoje acontece no Oriente Médio, daqui a poucos anos acontecerá na Europa e daqui a pouco mais tempo estará acontecendo entre nós. E aí nós vamos nos lamentar e dizer, puxa vida, é isso, Jesus? É assim que Deus me ama? Esse é o mundo que pensa dessa forma. A Igreja de Jesus Cristo sabe que Jesus nos ama com o mesmo amor que o Pai o amou. E que se o amor do Pai não livrou Jesus da cruz, pelo contrário, o entregou, também o Senhor tem proposto para nós, que também nós estejamos dispostos a ser o povo da cruz, o povo que dará a sua maior prova de amor, quando no seu íntimo, ainda que não na prática, mas no seu coração, cada um de nós decide, eu morreria por Jesus, eu morreria pelo testemunho do Evangelho, eu morreria pelo meu amigo, que nunca me traiu, que nunca me desamparou, que nunca deixou de me confessar perante o Pai, mas que ainda hoje, quando nós pedimos em o seu nome, se a sua palavra permanece em nós, nós permanecemos nele, ele intercede por nós diante do Pai, e a nossa oração é ouvida. Ele não despreza a mim, ele não despreza a nós. Nós morreríamos por ele? Deus nos livre nessa hora. Mas agora esteja no nosso coração o firme propósito de dar a nossa vida por Jesus, dia a dia, e não tomar ela de volta. Não ter aquela atitude, Senhor, com licença, afasta um pouquinho que agora eu vou fazer do meu jeito. Espera aí, Senhor, vira para lá que agora eu vou resolver essa parada
da minha maneira, que é o que muitas vezes nós fazemos. É o que muitas vezes eu sinto vontade de fazer e às vezes confesso, faço. Espera aí, Senhor. Deixa comigo. Exercerei a minha justiça. Exercerei a minha sabedoria burra. Exercerei, enfim, o meu arbítrio. Não. Todo dia eu tenho que dizer, Senhor, é verdade. Eu me nego, eu nego a mim mesmo, eu nego a mim o direito de reivindicar qualquer justiça e eu perdoo em nome de Jesus. Eu nego a mim a aspiração de qualquer benefício que seja maior do que o compromisso contigo e eu escolho andar contigo. Eu nego a mim o sossego e eu vou trabalhar na tua seara. Eu nego a mim o conforto e eu vou expor a minha cara aos tapas, e as minhas costas aos açoites, e o meu rosto ao insulto das cusparadas desse mundo. Parece dramático? Agora pode parecer só drama. Chegarão tempos em que será a realidade de cada um de nós. Prepare-se agora. Decida-se agora, para que quando chegar a sua hora, você esteja bem decidido. Quando chegar o momento do desafio, nós possamos responder, não com lamentações, Senhor, por que isso acontece comigo? Mas com a alegria de sermos honrados pelo Senhor, com uma oportunidade a mais de demonstrar o amor que Ele mesmo pôs em nós e que nós temos por Ele. Amém? Amar a Deus é na hora do prazer, mas é também na hora da dor. E seja assim, né, o nosso entendimento e a nossa vida. Eu acho que você não vai sair muito feliz. Mas olha, se nós permanecermos nele e ele em nós, se a palavra dele permanece em nós, se nós permanecermos no amor dele, enfim, todas essas coisas que nós vimos aqui, ele completará a nossa alegria com a alegria dele e a nossa alegria será completa. Amém? A alegria de pertencer àquele que é dono de todo o universo. A alegria de quem tem herança, que não está de olho só nas coisas de hoje, mas está de olho no porvir. A alegria de quem sabe que no mundo passaremos por aflições, mas que podemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Amém? Senhor amado, tem misericórdia de nós, ó Pai, porque nós somos um povo, ó Deus amado, acostumados à busca do prazer e da satisfação pessoal. Vivemos numa sociedade, ó Senhor, onde as realizações pessoais, ó Pai, são estimuladas de tal forma que as pessoas buscam satisfação, prazer, sem olhar as consequências e sem perceber o quanto isso às vezes nos distancia de Ti. Deus Santo, nós somos gente desse tempo, mas por termos em Ti vocação eterna, por termos sido chamados à Tua presença, por termos sido, ó Senhor amado, chamados por Ti a esse caminhar, nós podemos, ó Senhor amado, ainda que estando nessa terra, andar com uma pegada diferente, com uma caminhada diferente, andar por um caminho, ó Senhor, que tenha em vista aquele que vai adiante de nós, Jesus, não só o nosso Salvador, mas nosso mestre e guia por toda a caminhada. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, ensina-nos a amar, ó Deus. Ensina-nos a amar de modo tolerante. Ensina-nos a amar, ó Pai amado, decidindo dia a dia começar de novo. Ensina-nos, ó Senhor, a continuar caminhando, e não com murmurações e reclamações e queixas, mas decidir, ó Senhor amado, cada dia, Senhor, eu nego a mim mesmo, eu tomo essa cruz e eu sigo contigo, Senhor. Porque Tu me fizeste discípulo e agora eu Te seguirei. Graças Te damos, Senhor amado, por essa honra que nos foi conferida. O mundo não conhece a Ti, ó Deus. O mundo não conhece a Ti. E é por isso, ó Senhor amado, que muitas vezes nos estranha. O mundo não conhece a Ti, é por isso que não compreende do que falamos.
mas continuaremos falando, Senhor amado, porque sabemos que Tu tem outros a chamar e outros a quem Tu queres te revelar. Então, Deus Santo, dá-nos, ó Senhor, esse saber, ó Pai. Dá-nos, ó Senhor, esse poder do Teu amor, para que andemos segundo a Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém e amém.